Oi, gente, voltei para o Descobrir na Igreja Católica depois de 2 meses, eu acho, assim, botar um vídeo aqui. Enfim, essa é a realidade da mãe de gêmeos, né? Da pessoa que está ocupadíssima com o corre do dia a dia. Eu já queria ter vindo aqui mais cedo, na verdade, eu queria ter colocado um último vídeo do ano de 2022, mas realmente não foi possível. E eu falei assim, eu não quero deixar para começar o ano de 2023 aqui no canal, lá para fevereiro ou março. Eu quero botar um vídeo ainda em janeiro, começando com um tema que é importantíssimo, assim, né? Todos os temas da patrística são importantíssimos, né? Hoje eu vou falar de patrística. Mas esse tema em específico, ele fala para o homem, sabe? Fala para a gente, né? E eu queria falar sobre a nossa dignidade, né? E para falar da nossa dignidade, para falar do ser humano, né? Principalmente nesses últimos tempos que nós temos vivido, que são tempos tão atribulados, tão difíceis, né? De tantas ideologias estranhas que estão surgindo e que a gente tem que lidar. Eu falei, nada melhor do que São Basílio Magno, né? Esse pai e doutor da igreja que escreveu 2 homilias sobre a origem do homem que constam na patrística. Então, hoje eu vou falar sobre a origem do homem, o que é que os pais da igreja falam sobre a origem do homem, utilizando aí São Basílio Magno. Mas espera aí, Priscila, antes da gente começar a falar, né, sobre o ser humano, a partir da visão dos pais da igreja, quem foi São Basílio Magno? Bom, gente, São Basílio Magno, como eu disse, foi pai e doutor da igreja, tá? Ele é bispo de Cesareia, foi bispo de Cesareia da Capadócia, que é a nossa famosa Turquia, por volta do ano 370, ou seja, lá no século IV, tá? Curiosidade, a primeira carta do apóstolo Pedro, escrita um pouco antes da perseguição de Nero, do imperador Nero, por volta aí do ano 64, se dirige aos cristãos dessa região, né, da Capadócia, né, ou seja, da Turquia. E São Basílio Magno é um pai da igreja oriental, tá? Já que a Turquia está na porção oriental. Ele é chamado de padres capadócios. Então, junto com São Basílio Magno, quem são os padres capadócios? Gregório de Nissa e Gregório Nazianzo, ok? Nazianianzo. Não sei se eu escrevi certo, acho que é Nazianzo mesmo. Bom, São Basílio Magno ele foi chamado de O Grande por Eusébio de Cesareia, né? Quem já assistiu meu vídeo, do dia que eu descobri a patrística, Eusébio de Cesareia, ele é historiador, foi historiador, viveu lá no século IV e fez toda um levantamento histórico de todos os acontecimentos da igreja primitiva ali nos 3 primeiros séculos. Então, Eusébio de Cesareia vai citar São Basílio Magno, chamando ele de O Grande, e até os dias de hoje, né, na tradição oriental, existe uma liturgia de São Basílio Magno e as igrejas de rito bizantino usam esse rito nos dias da quaresma e celebração de grandes festas do ano. Então a gente está falando assim de um pai doutor da igreja que foi importantíssimo na história da igreja, né? São Basílio Magno tem uma história de luta contra os arianos, né? Que eram os arianos, foi aquela heresia que negava o Espírito Santo, né? Jesus não era Deus, né? O Espírito Santo não... O quê? É só Jesus. Jesus não era Deus. O Espírito Santo é outro. Então, e o Espírito Santo não é Deus também. Ele nega, na verdade, a divindade do Espírito Santo. Tá certo. Olha, meu marido tá aqui me atrapalhando, gente, mas eu tô falando certo. Tem uma história de luta contra os arianos que negam a divindade do Espírito Santo, assim como eles negam que Jesus é Deus. Se eu tiver errado, vocês me falem aí, mas pelo que eu vi, eu tô quase certeza que eu tô certa, tá? E ele escreveu um tratado sobre o Espírito Santo. Então, olha só, São Basílio Magno, ele foi um dos primeiros pais da igreja a fazer um tratado sobre o Espírito Santo, sobre a Santíssima Trindade. Por quê? Nos 4 primeiros séculos, essa doutrina, essa teologia referente à Santíssima Trindade, né, Deus
Jesus Cristo e Espírito Santo como um só, não estava desenvolvida, né? Então ainda existiam muitas discussões sobre quem era o Espírito Santo. Se o Espírito Santo era um com o Pai e o Filho, se o Espírito Santo também era Deus, se o Espírito Santo também era uma divindade, né? Qual é o papel do Espírito Santo? Então, quando começou a surgir as heresias que negavam a divindade do Espírito Santo, então os pais da igreja começaram a desenvolver a doutrina da Santíssima Trindade, né? Para defender que o Espírito Santo era um com o Pai e com o Filho, né? Então faz parte aí, né, da divindade. E ele foi um dos primeiros a escrever um tratado sobre o Espírito Santo. Então, realmente, esse tratado eu vou falar sobre ele, né? Mas hoje não é o nosso foco. Então, Eusébio de Cesareia, como vocês viram, bispo, né, da Igreja Oriental, viveu aí por volta do século IV, padre capadócio, né? E São Basílio Magno, além de escrever esse tratado sobre o Espírito Santo, né, na defesa da fé ortodoxa em relação às heresias que foram surgindo na época, ele vai escrever 2 homilias que constam, né, no livro dele aqui da Patrística, que é sobre o homem, né? E eu esqueci de pegar o livro para mostrar para vocês. A primeira homilia que ele vai escrever, e é sobre essa primeira homilia que eu quero falar hoje, se chama A Origem do Homem, a Imagem. Repara, ele escreve 2 homilias. Uma ele vai falar sobre a imagem e na outra ele vai falar sobre a semelhança, tá? Mas agora a gente vai falar sobre a imagem, ok? Eu costumo falar que em São Basílio Magno, nessas 2 homilias, eu encontrei assim uma certa poesia, sabe? Uma certa forma de falar muito assim filosófica, poética, lírica, que me lembra Santo Agostinho. Obviamente, Santo Agostinho é um outro patamar, um outro nível, né? Eu tô lendo, inclusive, um novo livro de Santo Agostinho, tô lendo Solilóquios e a Vida Feliz, né? E esse vai sair vídeo aqui pro canal com certeza, mas... Quer dizer, com certeza não tenho tanta certeza assim, porque fazer vídeo de Santo Agostinho é meio complicado. Mas eu senti, assim, o mesmo amor nas palavras escritas, né, que eu encontro em Santo Agostinho. Então, eu gostei bastante disso. Então, ele vai falar sobre a origem do homem, né? E ele começa a falar de uma forma que eu na hora que eu li, eu vi Santa Teresa d'Ávila, né? Ele vai dizer assim, sobre o homem, né? Então, vamos falar sobre nós agora, seres humanos. Ele vai dizer... Você já percebeu que muito provavelmente você nunca examinou o seu modo de ser, né? Do que você é feito, por que você existe, né? Assim, muito provavelmente nós perdemos a capacidade de fazer uma autoanálise, de questionar a nossa própria existência, de questionar o nosso propósito, né? De questionar a nossa origem, né? Nós não nos preocupamos mais com isso, né? E ele fala que nós temos, enquanto seres humanos, a tendência de ser descuidados de nós mesmos, né? A gente ignora o conhecimento que está ao nosso alcance, desconhecendo até as coisas mais insignificantes que existem dentro de nós mesmos. Ele está dizendo o seguinte, que geralmente a gente vive muito mais preocupado com as coisas externas, as coisas exteriores a nós, né? Então, sobrevivência, saúde, bens materiais. Nós vivemos hoje numa sociedade bem materialista, né? Então, a gente associa a felicidade aos bens materiais, né? A gente está muito mais preocupado, então, com o sucesso, né? Com o dinheiro, com as coisas que são externas, do que conosco mesmo, né? Então a gente olha muito mais para o que é externo do que para aquilo que é interno, aquilo que está dentro de nós. E é disso que ele vai falar. E é isso que curiosamente, Santa Teresa d'Ávila vai falar também, né? Lá em Castelo Interior. Santa Teresa d'Ávila, que eu tenho 7 vídeos aqui no meu canal, onde eu falo sobre as 7 moradas da alma. Santa Teresa d'Ávila vai falar, né? Nós não temos o hábito de adentrar em nosso castelo interior, que é a nossa alma, a fim de conhecer as muitas moradas que há na nossa alma, né? E São Basílio Magno vai dizer isso, que nós desconhecemos as coisas mais insignificantes sobre nós mesmos, né? Não sei... Peraí, gente, me perdi porque eu tive que dar pausa aqui no vídeo, mas vamos lá. Ele vai dizer que Santo Basílio Magno vai dizer que nós desconhecemos as coisas mais insignificantes sobre nós mesmos. Vocês já repararam como a gente hoje tem dificuldade de nos confessar? A gente tem dificuldade de fazer confissão, né? De ir pro padre e falar os nossos pecados?
Por quê? Porque nós temos dificuldade de entrar dentro de nós mesmos. Nós temos dificuldade de fazer uma autoanálise, né? De olhar para dentro da gente. E como a gente tem dificuldade de olhar para dentro da gente, a gente não se conhece, né? Então a gente não conhece quais são as nossas virtudes, quais são as nossas fraquezas, né? Então, como a gente tem dificuldade de se conhecer, a gente tem dificuldade de reconhecer quais são os nossos pecados. Por isso tem muita gente que fala assim, eu não me confesso porque eu não tenho pecado. Ou então, meus pecados são veniais, não tem nada demais acontecendo na minha vida. Por quê? Falta autoanálise, falta autoconhecimento, né? Então, essa dificuldade que nós temos de entrar dentro da nossa alma, né? E ele fala, nós não devemos descuidar de olhar para nós mesmos. Nós somos pequenos, porém somos grandes. Olha, aqui ele vai começar a cortar com uma forma de falar de quando eu era, por exemplo, evangélica, né, lá os pentecostais, gostam muito de falar, que é incrível, eu já vou chegar aí. Ele fala, né, se nós tomamos consciência da arte com a qual fomos feitos, olha só, a forma como nós fomos feitos é artística, né? A sabedoria com que nosso corpo foi plasmado, então, com que o nosso corpo foi feito, né? Ele fala, o homem é a síntese do mundo espiritual e do mundo material. Isso aí vem lá de Aristóteles, né? Aristóteles que defendia o homem como síntese do mundo espiritual e material. Nós reunimos os dois mundos dentro de nós, né? Ele fala que se a gente entender, se a gente tomar consciência dessa arte com que a gente foi feito, né, e a sabedoria com que o nosso corpo foi plasmado, nós poderemos apreender a grandeza daquele que nos fez. Então, para a gente poder entender a grandeza de Deus, a gente precisa compreender nós mesmos enquanto seres humanos. O ser humano, né, em todos os seus aspectos, ele é tão extraordinário que para existir só mesmo tendo sido criado por algo, né, por alguém extremamente grandioso. Ele fala, a nossa grandeza, né, está até na forma como Deus se refere a nós. Ele fala, quando nós somos criados, Deus não disse, como aconteceu com outras criaturas, né? Faça-se. Se você falar para Gênesis, você vai ver Deus falar, faça-se a luz, né? Faça-se as trevas, faça-se o sol. Quando Deus está criando o mundo, e aí quando ele chega lá no final, que ele vai criar o homem, né? Ele muda o verbo, né? Quando Deus deliberou como nós viríamos à existência, ele falou de forma honrosa, façamos. Você vê que quando Deus cria o homem, ele deixa de falar no singular, faça-se. Ele fala, façamos. Então ele está falando aí, por que ele falou, né? Façamos, né? No plural. Porque para que o homem fosse capaz de reconhecer sua soberana majestade, não reconhecendo o pai e negando o filho, porque... Nossa, gente, pera aí. Tá. Eu fiz uma confusão no texto aqui que eu escrevi para falar para vocês. Ele fala, porque Deus disse quando resolve criar o homem, façamos, né? Para que nós reconheçamos, né, Deus e o seu filho, ok? Deus nos criou por meio do seu Filho Jesus Cristo, né? Então, a criação do homem, na palavra façamos, nós devemos reconhecer o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aqui, ele já entra na Santíssima Trindade, de certa forma, né? Ele já tá falando, olha, né? Deus é 3 pessoas, né? Ele é Pai, ele é Filho e ele é Espírito Santo. E isso está muito claro quando ele criou o homem, porque ele fala no plural, façamos o homem. Então, ele utiliza as 3 pessoas da Santíssima Trindade, né? Então ele fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então nós somos criados à imagem de Deus, né? Está lá em Gênesis também, né? Fomos criados à imagem de Deus. Será que Deus tem uma imagem semelhante à nossa? O que significa falar que nós fomos feitos à imagem de Deus? Quer dizer que Deus se parece conosco, né? Ou que nós parecemos com Deus. Então, se nós somos feitos à imagem de Deus, será que Deus tem olhos, né? Tem boca, tem nariz, tem ouvido, né? Nós sabemos que Deus não tem figura,
Deus não tem um corpo, né? Ele é um espírito. Então, nele não há forma. São Basílio Magno fala, nele não há uma forma, né? A sua grandeza, ela não pode ser limitada, né? Deus não se abrange por conceitos corporais. A grandeza de Deus é ilimitada. Logo, em que sentido as escrituras relatam que nós somos criados à imagem de Deus, né? E aí São Basílio Magno vai dizer, nós não fomos feitos à imagem de Deus quanto à forma corporal. Quando Moisés relata lá, né, que nós somos feitos à imagem de Deus, ele não está se referindo à nossa forma corporal. Nossa forma corporal é de um ser corruptível, ou seja, o nosso corpo cresce, envelhece, muda, ele fica doente ou saudável, quando tá na paz é uma coisa, quando tá na guerra é outra, né? Morre, né? Então nosso corpo é corruptível. Então como nós podemos, nós que mudamos o tempo inteiro, sermos semelhante àquele que não muda, que é sempre o mesmo, né? Porque ele fala lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, façamos o homem à nossa imagem e semelhança e que eles dominem sobre os peixes, né? Será que somos uma imagem pobre de uma natureza imutável, né? Será que Deus falou assim, façamos o homem à nossa imagem, porém uma imagem pobre, né? Uma imagem decadente, né? Será que foi assim que Deus nos criou? Será que nós dominamos então os peixes, né? Ele mandou nós dominarmos os peixes, dominar os animais, né? As criaturas viventes sobre a terra. Quando nós dominamos essas criaturas sobre a terra, nós dominamos pelo corpo ou pela razão? Nós dominamos pela força ou pela inteligência, né? Se a gente pensar que a gente domina as feras pelo corpo, não faz sentido, porque o ser humano é um dos animais mais frágeis que existe na natureza, né? Nós somos facilmente derrotados pelas feras que vivem na natureza, né? Então, em que reside o domínio do homem, né? Como que nós dominamos todos os seres viventes que existem na Terra? Na superioridade da razão, né? A nossa diferença, nós somos feitos à imagem de Deus, na medida em que nós somos racionais, nós somos capazes de pensar, de desenvolver pensamentos, de desenvolver ideias, de desenvolver a razão, coisa que os animais viventes não são capazes de fazer, né? Então ele fala, o que falta ao homem relativamente às forças corporais supre-o a faculdade da razão. Vocês verem que quando a gente caça, a gente não entra numa luta corporal com os animais, né? A gente não caça usando a força. Nós caçamos utilizando a inteligência, né? Nós aprendemos a subjugar os seres viventes através da nossa inteligência, utilizando a nossa inteligência. Então, quando Deus fala, façamos o homem à nossa imagem, Deus se refere ao homem interior. Deus não está se referindo ao nosso corpo, ele está se referindo à nossa alma, ao nosso espírito, né? O homem aqui é a razão, é a nossa capacidade de pensar, né? O eu, propriamente dito, é o homem interior, né? O homem exterior, essa imagem que vocês estão vendo aqui, ela não constitui o eu, né? Quando eu falo de mim, de Priscila, né, de quem eu sou, eu não estou falando da minha imagem externa. Eu estou falando do meu homem interior, daquilo que eu sou dentro da minha alma, do meu espírito, né? Então, o eu não é a minha mão, não é o meu braço, não são minhas pernas, não é o meu rosto, né? É a parte racional da minha alma. Olha só que incrível que São Basílio Magno fala, né? O corpo é o órgão do homem, é onde nós habitamos, né? É o órgão da alma, né? É onde a nossa alma habita. Mas o que propriamente constitui o homem é a alma. Então, nós somos, né? Em essência, nós somos alma. É isso que nós somos, né? Essa parte externa aqui é só o corpo, é só o órgão onde a nossa alma habita, onde o eu habita, né? Então ele fala, façamos o homem à nossa imagem, ou seja, dotemo-lo sobretudo da razão, da inteligência. E domine, né?
Ele fala, não tá escrito lá, façamos o homem à nossa imagem e eles se entusiasmem, tenham desejos ou se entristeçam. Efetivamente, a imagem de Deus em si não abrange as paixões. A razão domina as paixões. Né? Então ele está falando assim, quando Deus fala que nós somos feitos à imagem dele, ele está falando que nós somos razão, né? E a nossa concupiscência não domina, não pode dominar a nossa razão, ok? Então a nossa natureza ela tem gravada dentro de si uma voz divina que diz: domine. Domine sobre os peixes, domine sobre os animais da terra, domine sobre as aves dos céus, domine sobre os rebanhos, tudo que se rasteja sobre a terra, domine. Né? Então, quando você olha para a história, né, de evolução do homem ao longo de toda a sua existência, é uma história de desejo de dominação, né? E por quê? Porque é uma voz divina que está gravada em nós. Nós somos feitos para dominar, né? Em primeiro lugar, né, Deus nos confiou o poder de mandar. Olha só, né? E ele fala, cara, então vamos lá agora espiritualizar tudo isso que eu tô falando aqui, né? Se Deus nos confiou o poder de dominar, por que então nós nos sujeitamos às nossas paixões? A ira, a raiva, o rancor, aos vícios, né? Por que nós nos sujeitamos às nossas paixões? Por que rejeitamos a nossa dignidade, tornando-nos escravos do pecado? Por que nós, que fomos feitos para dominar, nos fazemos prisioneiros do diabo? Né? Ele fala, nós somos colocados como príncipes da criação. E a todo momento nós repelimos a honra de nossa natureza. Olha que incrível. Quando eu era pentecostal, era muito comum eu ouvir, né, as pessoas falarem assim: nós somos homens, nós somos vermes, nós somos pior do que os vermes, nós não prestamos para nada. Realmente, se não for a graça e a misericórdia de Deus, nós seríamos assim, pior do que aquela vermezinha, porque não tem nada de bom no homem. E quando eu li São Basílio Magno, eu entendi como que essa fala é mentirosa. Como essa fala, ela é uma ofensa a Deus. Porque nós somos feitos à imagem de Deus. Nós somos pequenos, porém nós somos grandes. Porque nós somos grandiosos. Nós dominamos sobre toda a natureza, né? Nós temos uma alma racional. Nós somos feitos à imagem do Deus Criador. Então nós não podemos ser piores do que vermes, nós não podemos ser miseráveis, independente, gente, isso aqui é independente da religião, tá? É independente se eu creio ou não em Deus, se eu sou ateu, se eu sou, sei lá, de qualquer outra religião, entendeu? Não importa. Se você é um ser humano, você foi feito à imagem de Deus. Porque você é dotado da capacidade de raciocinar. Você é dotado de razão e você possui uma alma que é dotada de razão, independente da sua origem, da sua história, do que você acredita ou deixa de acreditar. Então, essa história de que nós somos miseráveis, porcos, sabe, indignos, isso não é verdade. São Basílio Magno deixa isso muito claro aqui, tá? Então, ele fala, façamos o homem e que eles dominem, né? Tá lá em Gênesis. Ele fala, o poder de dominar se encontra, lá está igual, onde o poder de dominar se encontra, lá está igualmente a imagem de Deus. Quando nós dominamos, nós estamos refletindo a imagem de Deus. E não é só quando nós dominamos as coisas externas, quando nós dominamos os animais, quando nós dominamos a ciência, quando nós dominamos a tecnologia. É quando nós dominamos, inclusive, as nossas próprias concupiscências, as nossas próprias paixões. Quando nós conseguimos desenvolver o domínio próprio, sermos senhores de nós mesmos, nós estamos refletindo a imagem de Deus. Né? O homem domina sobre a natureza, porque Deus submeteu todas as coisas ao homem. Né? Não digas, como me superam as aves que se elevam aos céus. Também as aves nos estão sujeitas devido ao seu intelecto. Mesmo aqueles animais
que nós ainda não dominamos completamente, ainda assim, elas são inferiores ao homem, porque nós podemos dominá-las através da nossa inteligência, e elas não possuem inteligência, né? Então, São Basílio Magno vai dizer, então, o que é o homem? Né? Ele fala, o homem é um ser racional, criado por Deus, à imagem do seu Criador, né? Crescei e multiplicai-vos, crescei para que a criação não pare em um só estágio. Multiplicai-vos, pois ela não se destina a um só, mas a muitos. Deus criou o homem para que ele gere outros homens, porque a imagem de Deus foi feita para ser multiplicada. Ela foi feita para abranger a muitos, não apenas um homem, né? Então, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A primeira nós a temos devido à nossa criação, né? Nós somos feitos à imagem de Deus devido à nossa criação. A segunda, a semelhança com Deus, nós adquirimos pela vontade, tá? Então, todo homem, independente do que ele crê, do que ele pense, é feito à imagem de Deus. Basta nascer ser humano, é feito à imagem de Deus, tá? Agora, a semelhança com Deus, aí vai depender da nossa vontade, da gente querer ser semelhante a Deus, né? Ele fala, Deus nos fez com a capacidade de, se quisermos, sermos semelhantes a Ele. Ou seja, todo homem pode ser imagem de Deus, é imagem de Deus. Mas para nós sermos semelhantes a Deus, nós temos que desejar ser semelhantes a Ele, né? Como é que eu me faço semelhante a Deus? Eu sou um ser racional. Lembrando, eu sou um ser racional, feito à imagem de Deus, né? E me faço semelhante a Deus quando eu me torno cristão. Só me tornando cristão, eu posso me tornar semelhante a Deus, né? Por quê? Porque quando eu me torno cristão, eu me torno seguidor de Jesus Cristo. Quando eu me torno cristão, eu me torno imitador de Jesus Cristo. E se Jesus é um com o Pai, se Jesus é Deus, então logo, ao imitá-lo, nós nos tornamos semelhantes a Ele, né? São Basílio Magno vai falar que está escrito lá em Mateus capítulo 5, versículo 48, né? Deveis ser perfeito, como vosso Pai é perfeito, né? Me imite, seja como meu Pai, né? Se Jesus está falando, seja como meu Pai, seja como eu, né? E aí sim, nesse momento, nós podemos nos tornar semelhantes a Deus. Então, vê como o Senhor nos convida a ser semelhante a Ele, né? Para a imagem não há um convite, porque é inerente ao homem, faz parte da constituição do homem ser imagem de Deus. Mas para ser semelhante, Deus nos convida. Então, como é que nós podemos nos tornar semelhantes a Deus? Aí São Basílio Magno vai falar. Não, nos fazendo adversários do mal, quando a gente evita o mal, quando a gente se torna inimigo do mal. Quando nós evitamos a ira, né? Quando a gente ama o nosso próximo, quando nós somos compassivos, quando nós perdoamos o inimigo, né? Então nós nos tornamos semelhantes a Deus, porque Deus rejeita todas essas coisas, né? Então, tendo compaixão, nós nos revestimos de Cristo e a convivência com Cristo nos faz familiar a Deus. Então, quando você se torna cristão, você passa a conviver com Cristo. E na medida em que você se torna familiar a Cristo, né? À medida que você imita Cristo, à medida que você procura viver de acordo, né, com os princípios que Cristo nos ensinou, imitando, né, em suas ações, aí nós passamos a nos tornar semelhantes a Deus, né? Então, como é que nós adquirimos essa semelhança a Deus? Aí São Basílio Magno vai falar, fácil, né? Por meio dos evangelhos. Ele fala toda, né, a orientação, todo o caminho de como se tornar imitador de Cristo está nos evangelhos, né? Nos 4 evangelhos escritos lá pelos evangelistas, né? Então ele fala assim, então, o que é o cristianismo? Né? A gente fala muito, né? Eu sou cristão, sou cristão, sou cristão. Ser cristão é ser semelhante a Deus, né?
O quanto, obviamente, permite a natureza humana, porque nós sabemos que nós temos uma natureza que foi decaída pelo pecado, que tem o pecado original. Mas dentro de todas essas limitações, né, o quanto a natureza humana nos permite, né, o cristianismo consiste em sermos semelhantes a Deus. Olha só, né? Então, assim, o cristianismo não é só uma religião, né? Que é composta de princípios e valores, mas é ser semelhante, é buscar ser semelhante a Deus, né? Então, se nós recebemos a graça de sermos cristãos, nós devemos cuidar de nos tornarmos semelhantes a Deus. Então, se nós nos dizemos cristãos e não parecemos com Deus, nós não somos cristãos, nós não estamos falando a verdade. A gente pode até se identificar com os princípios cristãos, né? Como muita gente fala que é cristão, mas fala assim: eu sou cristão, mas eu não acredito nisso, eu não acredito naquilo, eu faço o que eu quero, eu vivo como eu quero. Então você não é cristão, né? Você gosta do cristianismo, você traz alguns princípios do cristianismo para sua vida, mas você não é cristão porque você não se esforça para ser semelhante a Deus, né? Então ele fala assim, mas como que nós podemos ser semelhantes a Deus se somos pecadores? Foi aquela questão da limitação que eu falei. Então São Basílio Magno vai nos dizer que nós somos postos senhores de todas as coisas. E esse poder que nos foi dado deve nos excitar a nos tornarmos senhores de nós mesmos. Então não adianta nada a gente dominar o mundo, dominar a tecnologia, dominar a ciência, dominar tudo, se nós não somos capazes de dominar a nós mesmos, né? A maior batalha de nossas vidas, de uma vida inteira, inteirinha, do nascimento até a morte, vai ser o desenvolvimento da capacidade de nos dominar. E, gente, como é difícil. Esse vai ser o trabalho mais difícil de nossa vida. Porque para a gente aprender a se dominar, a gente precisa aprender a olhar para nós mesmos. A gente precisa aprender a entrar no nosso castelo interior, ir lá em cada morada da alma, identificar onde estão os bichinhos que moram em cada morada da alma. Então, cada vício, cada fraqueza, cada defeito, cada concupiscência que nós alimentamos dentro da gente, a gente precisa conseguir identificar. Porque só identificando isso e aprendendo a dominar todas as nossas paixões é que nós poderemos ser semelhantes a Deus, né? Importa colocarmos a organização de nossa casa em dias e ter nosso interior em harmonia, para só depois assumir o governo dos outros. Pois se em tua casa tens desordem e indisciplina, a expressão médico, cura a ti mesmo, será lançada contra ti, por aqueles que você deve governar. Curemos-nos, portanto, a nós mesmos primeiro. É assim que São Basílio Magno encerra a sua primeira homilia, a origem do homem, né? Ele vai encerrar falando sobre essa importância, né, de que a gente domine a nós mesmos, né? Essa é a maior batalha que nós devemos travar, é a capacidade de autodomínio, né, de domínio próprio, porque se a gente não tem a nossa casa organizada, a nossa casa disciplinada, a nossa casa em ordem, ou seja, a nossa alma, né, aonde a gente não vai ser capaz de governar os outros, nós não vamos ser capazes de dar testemunho, nós não vamos ser capazes de ser luz na vida do outro, de orientar outros, né, de evangelizar outros. E aí ele vai falar, né, eles vão dizer, médico, cura-te a ti mesmo, né, do que estás a me corrigir se você mesmo tá aí cheio de defeitos, né, incapaz de ser semelhante a Deus. Então, gente, eu queria falar sobre essa primeira homilia de São Basílio Magno para a gente começar esse ano de 2023, trazendo essa reflexão para a nossa vida, né? Será que eu me conheço, né? Quais são os vícios, as paixões que ainda me impedem de ser semelhante a Deus, né? Quais são as batalhas que eu tenho que travar, né? Eu consigo olhar para dentro de mim mesma e fazer essa autoanálise, né? Eu consigo enumerar os meus pecados e confessar ao Padre, né? Ou confessar a Deus e trabalhar
para que esses pecados sejam vencidos, sejam dominados, para que eu me torne semelhante a Deus, né? Eu já coloquei a minha casa em ordem. Então, eu queria trazer essa reflexão, né? Para vocês que são meus seguidores daqui do canal, para você que estiver por acaso vendo este vídeo, para que a gente comece o ano colocando a nossa casa em ordem, né? Colocando a nossa casa, todas as coisas nos lugares certos, né? Retirando ali toda a sujeira, todo o pó, tudo aquilo que está fora do lugar, né? Porque só assim a gente vai poder ter uma vida plena enquanto cristãos, né? Nos tornando semelhantes a Deus. E, gente, isso muda a vida toda, né? Essa é a minha luta para esse ano. E eu espero que seja a luta de vocês, né? Que vocês se sintam inspirados por São Basílio Magno. E o próximo vídeo eu vou continuar com São Basílio Magno, porque tem a segunda homilia sobre a origem do homem, que é tão incrível quanto essa. E eu acho que a gente tem que começar o ano fazendo essa reflexão, né? Então, nós não somos miseráveis, nós não somos vermes, nós não somos podres, né? Nós somos dignos, tá? Todo homem é digno. Todo homem é feito à imagem de Deus. E todo homem pode ser semelhante a Deus. Isso significa que eu e você podemos escolher ser semelhantes a Deus. Basta que a gente queira, né? Basta que a gente se disponha a dominar, né, a nós mesmos. Então é isso, gente. Fiquei muito feliz de voltar aqui pro canal, de fazer esse vídeo, né? Quase que esse vídeo não sai, porque o negócio tá difícil, mas eu vou fazer um esforço. Vou gravar esse vídeo agora, 10 horas da noite, né? E vou colocar no canal, porque eu sei que essas palavras vão abençoar outras vidas, assim como abençoa a minha. Então é isso, gente. Muito obrigada a vocês que ficaram até o fim, né? E se você gostou, se você tem algum comentário, deixa aqui nos comentários. Não esquece de dar o like, não esquece de se inscrever no canal, porque a patrística é inesgotável, entendeu? Então, assim, vai vir muita coisa aí nesse ano, em nome de Jesus. Gente, rezem por mim, rezem por esse apostolado, rezem por esse canal, tá? Para que muitas vidas possam ser ainda alcançadas pelas palavras dos pais da igreja. Que Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima.